Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade no nosso Evangelho no Lar. A nossa leitura de hoje é no capítulo 8, os itens do 11 ao 17. Escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançasse no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai, que estais nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e o atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de um indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para um e de prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. E os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privando de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidades de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons.
Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas, enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos inferiores, para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado, a seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar do seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para o homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que seus olhos tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que aprende o sentido alegórico e profundo das suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Aqui encerramos a nossa leitura. É um trecho bem elucidativo, que nos ensina e que nos transmite muito conhecimento. O mal há de vir, mas ai daquele que permita que o mal venha. Ou seja, quando nós temos que sofrer alguma coisa por resgate de vidas passadas, está ali, a colheita do nosso plantio, nós vamos vivenciar. E alguém será um instrumento disso. Porém, essa pessoa que foi um instrumento para que chegasse até nós, este mal, ele não é menos culpado por isso. Ele não é inocente, porque ele foi um instrumento utilizado, como seria qualquer outro. Se essa pessoa que foi um instrumento do mal tivesse tomado a decisão contrária, tivesse decidido por si que não queria mais ser esse tipo de pessoa e crescido e evoluído, outro tomaria o seu lugar para que essa justiça fosse feita, para que esse aprendizado chegasse até o seu destinatário. Então, alguém que traz para nós o sofrimento que nós precisamos, ele não é inocente por isso. Ele vai pagar, porque ele teve o livre-arbítrio, ele teve a opção de escolha de ser ou não instrumento desse mal. Ele poderia ter sido o instrumento do bem, mas ele fez uma escolha. Como nós também fazemos diariamente essas escolhas, E acredito que esse trecho não precisa de muito mais do que isso para a sua compreensão. A Bíblia, ela cita diversos trechos de forma alegórica. E não devemos levar ao pé da letra. Ninguém cortaria a sua mão, se a sua mão fosse motivo de escândalo. E a palavra escândalo nesse trecho, ela se refere a todo mal, Como a Bíblia, nós sabemos, fala muito por alegoria. Esse escândalo é todo mal que possa ser praticado. E quando se fala que o escândalo venha, muitos de nós praticam o mal de forma escondida. Porque para a sociedade é uma boa pessoa, aparenta ser uma boa pessoa, aparenta ter boas ações, mas no seu dia a dia, onde as pessoas não veem, onde a sociedade não pode julgá-la, comete o mal.
E não é só isso, nós não temos que impedir que as pessoas descubram o mal que nós praticamos. Nós devemos deixar de praticar esse mal e não evitar que ela seja motivo de escândalo, mas evitar que ela aconteça. Tanto é que o que plantamos hoje, vamos colher amanhã, e o que estamos colhendo hoje foi o plantio de ontem. Então vale a pena refletir sobre o que temos feito diariamente com o nosso livre-arbítrio, com a nossa opção de ser ou não o caminho para o mal, né? Temos aí o direito de escolha. Se vamos ser o motivo do mal ou o motivo do bem nas nossas vidas e na vida do nosso próximo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.